A paz do Criador para todos. Vamos iniciar o terceiro estudo. Então vamos para Êxodo 1, do 1 ao 22. Opressão dos hebreus no Egito. Eis o nome dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas saídas de Jacó eram em número de 70. José estava já no Egito. Então estavam os 12 filhos de Jacó aqui. Ou seja, Jacó já estava no Egito com a chegada dos 11, com suas famílias, completando os 12. Continuando. E morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração israelita, foram fecundos e multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Então, o Criador tinha prometido a Abraão. Eu não cheguei a comentar sobre isso aqui no vídeo, que eu estou fazendo um vídeo bem resumido. O Criador tinha prometido a Abraão que Abraão teria um filho. Abraão já era idoso e não tinha nenhum filho, não tinha descendente. Quando o Criador prometeu para Abraão que ele teria, Abraão creu. É por isso que o Criador fala que Abraão é o pai da fé, porque Abraão ele creu no Criador, acreditou na conversa do Criador. E cumpre aqui também a outra promessa de multiplicar a descendência de Abraão. Naquilo que eu acabei de ler aqui agora, que a terra ficou repleta deles, dos israelitas. Continuando. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos e combatem contra nós e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalho penoso. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os oprimia, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios o aborrecerem. Impunham-lhe as mais duras servidão e amarguravam-lhe a vida com duros trabalhos de argamassas e na fabricação de tijolos, que como toda a sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que se lhes impunham tiranicamente. Os egípcios começaram a temer o povo israelita porque estava se multiplicando muito. Os egípcios temiam que eles se unissem com um inimigo do egípcio e combatesse contra o Egito e abandonasse o lugar do Egito lá, o país do Egito, porque lá estava sendo escravo, lá no Egito. Continuando. O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus. Uma se chamava Sefra e a outra Fua. E disse-lhes: Quando assistirdes as mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um filho, matai-o, mas se for uma filha, deixai-a viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. O rei mandou-as chamar então e disse-lhes: Por que agiste assim e deixaste viver os meninos? Porque responderam elas ao faraó: As mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios. Elas são vigorosas e já dão à luz antes que chegue a parteira. Deus beneficiou as parteiras
O povo continuou a multiplicar-se e espalhar-se, porque elas haviam temido a Deus e fez prosperar suas famílias. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: todo menino que nascer, vós o atirareis no Nilo. Deixareis, porém, viver todas as meninas. Os faraós queriam que os egípcios jogassem os meninos hebreus, homens, no rio e deixassem sobreviver só as meninas. Continuando, agora vamos para Êxodo 2, do 1 ao 10. Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o durante 3 meses, mas não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e pinche, colocou dentro o menino e de pô-la à beira do rio, no meio dos caniços. A irmã do menino ficou parada a alguma distância para ver o que lhe havia de acontecer. Ora, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro o menino que chorava, e compadeceu-se. É um filho dos hebreus, disse ela. Aqui vocês já estão percebendo aqui que já estão referindo os israelitas também como hebreus. Não são chamados também, não só como israelitas, mas também como hebreus. Então quando você vir falar de hebreus ou israelita é a mesma coisa. Continuando. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó: queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse a filha do faraó. E a moça correu a buscar a mãe do menino. Toma este menino, disse-lhe a filha do faraó. Amamenta-o, te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse ela: eu o salvei das águas. Então, vocês acabou de escutar eu narrando um pouquinho sobre a história de Moisés. Moisés que liderou o povo israelita na saída do Egito, que os conduziu do Egito, passando pelo deserto até a terra santa, a terra prometida. Porém, Moisés não entrou na terra, mas os israelitas entraram. Continuando agora, o versículo do 11 ao 24. Aqui. Moisés cresceu. Um dia em que sairia por acaso para ir ter com seus irmãos, foi testemunha de seus duros trabalhos e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Moisés, voltando-se para um e outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e ocultou na areia. Saindo de novo, no dia seguinte, viu 2 hebreus que estavam brigando e disse ao culpado: por que feres o teu companheiro? Mas o homem respondeu-lhe: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres porventura matar-me como mataste o egípcio? Moisés teve medo e pensou: certamente a coisa já é conhecida. O faraó, sabendo do ocorrido, procurou matar Moisés, mas este fugiu para longe do faraó. Retirou-se para a terra de Madiã e sentou-se junto de um poço. Ora, as 7 filhas do sacerdote de Madiã vieram tirar água do poço, e enchei as gamelas para dar de beber às ovelhas de teu pai. Sobrevindo então alguns pastores, a expulsavam. Moisés, porém, tomou sua defesa e deu de beber ao seu rebanho.
Voltando elas para junto de Raguel, seu pai, esse disse-lhe: Por que voltaste hoje tão cedo? Elas responderam: Um egípcio nos protegeu contra alguns pastores, e além disso tirou água ele mesmo e deu de beber aos animais. Como vocês podem perceber que os povos egípcios e o povo israelita eram povos idênticos, porque a filha lá, a mulher na terra de Madiã lá, eles confundiram Moisés, que era hebreu, com um egípcio. Então esses dois povos eram os povos muito semelhantes, que se misturavam. Continuando. Onde está ele? Perguntou as suas filhas. Por que o deixaste partir? Chamai-o para que coma alguma coisa. Moisés aceitou ficar em casa desse homem, porque lhe deu por mulher sua filha Sefra. Ela teve um filho que Moisés chamou Gerson, porque disse ele: Sou apenas um hóspede em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas, que gemiam ainda sob o peso da servidão, clamaram, e do fundo de sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e reconheceu. O Senhor esperou, o tempo certo para ele lembrar da aliança que ele fez com a descendência de Abraão, para estender a mão para esse povo oprimido. Vamos para Êxodo 3, do 16 ao 22. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse-me: Eu vos visitei e vi o que se vos faz no Egito, e disse: Eu vos tirarei do Egito, onde sois oprimidos, para fazer-vos subir para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, da terra que emana leite e mel. Eles ouviram a tua voz. Irás então com os anciões de Israel à presença do rei do Egito, que lhes direi. Bem, gente, o Criador está falando aqui agora que ele tinha prometido ao povo israelita dar uma terra que emana leite e mel. Mas aqui está falando terra dos heveus, terra dos ferezeus, é porque eles estão naquela terra. Então o Criador vai tirar aqueles povos daquela terra e dar ela para os israelitas. Continuando. Irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito, lhes dirá: O Senhor, Deus dos hebreus, nos apareceu. Deixai-nos, pois, ir para o deserto, a 3 dias de caminho, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se ele não for obrigado pela força. Mas estenderei a mão e ferirei o Egito com toda a sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disso o faraó vos deixará partir. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios. E quando partirdes, não ireis com mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa objetos de prata e de ouro, e vestidos que poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Continuando, para o 14, tá, o capítulo 14, do versículo 1 ao 31, capítulo 14,
versículo 1 ao 31. Passagem do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Pairote, entre em Magdol e Omar, defronte a Baal-Sefom. Acompanhareis defronte desse lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país, e o deserto fechou-lhe a passagem. Endureceu o coração do faraó, e eles o perseguirão, mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltaram-se contra o povo. Que fizemos? Disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço. O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros dos faraó, seu cavaleiro e seu exército, alcançaram-nos perto de Pairote, defronte de Baal-Sefom. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. Disseram a Moisés: não havia, porventura, túmulos no Egito, para que nos conduzisseis a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornarei a ver mais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. Aqui vocês estão percebendo mais alguma coisa aqui sobre o povo hebreu? Que a força do povo hebreu não é a força dos hebreus, sim o Criador. É o Criador que combate pelo povo israelita e que vence a guerra para os israelitas. Se o povo hebreu estiver no caminho do Criador, são vencedores, porque o Criador lhes dará a vitória. Se eles abandonar o Criador, é certo que serão presos de seus inimigos. Uma observação que eu estou relatando, continuando. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponha a caminho. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios, para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles. Essa coluna de nuvem é uma nuvem negra, preta, que os acompanhava durante o dia.
que estava à frente, andando à frente dos israelitas, passou por detrás deles. Continuando. Entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava a noite. E não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite e pôs o mar seco. As águas dividiram-se, e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram. Todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros internaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor do alto da colina de fogo e de nuvem olhou para o acampamento dos egípcios e semeou o pânico no meio deles. Embaraçou-lhe as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiram avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Moisés tocou com a vara na água do mar. A água se dividiu para abrir caminho para o povo israelita passar. Aí os egípcios começaram a perseguir Israel também, caminhando ali entre as águas. Quando os israelitas terminaram de passar, atravessar o mar, Moisés tocou de novo as águas, que voltou o curso normal e afogou todos os exércitos do rei do Egito, morreram todos ali. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ela, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer, mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Então, gente, aqui termina aqui a escravidão no Egito. Porque houve aqui a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. O Criador, com seu braço forte, com tamanho poder e prodígio, libertou aquele povo da escravidão no Egito. Bem, esse trabalho aqui terminou. Só contei um pouco sobre a escravidão do povo hebreu no Egito. Eu tentei fazer o mais resumido possível, porque é um texto... Porque aqui é uma história, essa história é muito grande. E se vocês quiserem aprofundar mais nessa história dos hebreus, só vocês leiam o livro de Êxodo. Bem, por hoje é só e muito obrigado e até a próxima. Fique com o Criador.